Hoje, vamos mergulhar em 5 lendas aterrorizantes do Nordeste do Brasil. Prepare-se para ouvir histórias de puro terror que assombram essa região até hoje. Relato 1. A Emparedada do Recife. Nos recantos escuros de Recife, existem histórias que o tempo não consegue apagar. E uma das mais perturbadoras é a lenda da Emparedada. Dizem que, em um casarão antigo, escondido entre as paredes desgastadas e os tijolos frios, jaz o espírito de uma jovem, aprisionada ali para sempre. A história se passa em uma época de rígidos costumes e moralidade. Nesta casa, uma jovem de beleza delicada, porém de vida triste, encontrou um destino cruel. Sua tragédia foi escrita não com tinta, mas com tijolos e argamassa. Uma punição severa e sem escapatória. A própria parede de seu lar tornou-se seu túmulo. A jovem, que vinha mantendo um segredo profundo, foi pega de surpresa quando seu pai, um homem rígido e controlador, descobriu que ela estava grávida. Naquele tempo, uma gravidez fora do casamento era motivo de vergonha e punição. Ele não a viu como filha, mas como uma mancha na sua honra. Cego pela raiva e pelo medo do que os outros poderiam pensar, ele tomou uma decisão cruel. Uma decisão que marcaria não só a vida da filha, mas também o próprio lar para sempre. Ele mandou que os servos erguessem uma parede onde ninguém deveria ver, ouvir ou sequer suspeitar do que se escondia ali dentro. Dizem que, mesmo após o último tijolo ser colocado, o silêncio nunca tomou conta da casa. À noite, os poucos que se atreviam a passar por ali juravam ouvir lamentos vindos das paredes, como se a jovem, aprisionada entre tijolos, ainda estivesse viva, pedindo ajuda, implorando por um perdão que jamais viria. Até hoje, moradores da região relatam que, nas noites mais silenciosas, é possível ouvir um lamento fraco, quase um sussurro. Um som que percorre as paredes do casarão vazio, ecoando por toda a rua. Eles dizem que é ela, a emparedada, que ainda clama por liberdade, ou talvez apenas por vingança. Relato 2. Bailarina Azul. No coração do Ceará, em Fortaleza, ergue-se o majestoso Teatro José de Alencar. Suas paredes e corredores testemunharam incontáveis espetáculos, aplausos e sussurros ao longo dos anos. Mas, para além do glamour e das luzes, o teatro guarda um segredo sombrio. Uma presença que insiste em dançar mesmo depois da morte. Ela é conhecida como a Bailarina Azul. Dizem que, em noites silenciosas, é possível vê-la. Uma figura solitária vestida em um delicado tutu azul, caminhando pelo palco como se estivesse presa em uma performance eterna. Ela parece flutuar, leve como uma pena, mas carrega consigo uma tristeza profunda. A Bailarina Azul. Um espírito inquieto, preso entre as cortinas de um teatro que nunca a deixa ir. A primeira aparição da Bailarina Azul foi testemunhada por um vigia noturno, em uma madrugada fria e silenciosa. Ele estava fazendo sua ronda quando ouviu algo. O som de passos delicados no palco vazio. Intrigado, ele seguiu o som, esperando encontrar alguém que tivesse ficado para trás. Mas o que ele viu foi algo que jamais poderia esquecer. Ali, no centro do palco, estava ela. Seus movimentos eram suaves, quase hipnóticos, mas seus olhos pareciam perdidos, fixos em algo que ninguém mais podia ver. Ao se aproximar, ele ouviu o murmúrio que ela repetia baixinho. Eu preciso ensaiar. Eu preciso ensaiar. Como se sua alma estivesse presa naquela dança, incapaz de descansar. A Bailarina Azul é descrita como uma figura pálida, com um rosto belo, mas marcado por uma tristeza infinita. Seu vestido azul, desbotado e etéreo, parece flutuar ao redor dela como uma névoa. E suas sapatilhas, gastas, continuam a marcar o chão com passos silenciosos, numa coreografia que ninguém pode desvendar. Quem se atreve a se aproximar, jura que ouve seus murmúrios. Eu preciso ensaiar. Eu preciso ensaiar.
Uma frase que ela repete como se estivesse cumprindo uma obrigação antiga, ou talvez uma maldição que nunca a deixará partir. Funcionários do teatro e visitantes curiosos já relataram encontros aterrorizantes com a bailarina azul. Alguns dizem que, ao final da noite, já ouviram o som de risadas e música vindas do palco vazio, como se uma apresentação fantasma estivesse prestes a começar. Outros contam que sentiram uma presença fria passando por eles nos corredores, uma brisa gélida que arrepia a espinha e que traz consigo um perfume antigo, leve e floral. Aqueles que ousaram se aproximar demais da bailarina ou assisti-la de perto durante sua dança relataram uma sensação de aperto no peito, como se o próprio ar do teatro se tornasse pesado, dificultando a respiração. É como se o teatro estivesse tentando mantê-los ali, parte de uma plateia invisível, forçados a assistir a uma performance sem fim. Certa vez, um jovem curioso decidiu investigar os rumores sobre a bailarina azul. Ele foi até o teatro durante a noite, munido de uma lanterna e de uma coragem que logo se tornaria desespero. Quando ele entrou no palco, tudo estava em silêncio. Até que viu uma sombra azulada surgindo no canto, movendo-se lentamente em sua direção. Ele tentou recuar, mas seus pés pareciam presos ao chão. A bailarina azul se aproximou, girando e dançando, como se o estivesse envolvendo em uma coreografia sombria. Quando finalmente conseguiu se mover, correu pelo corredor, mas sua mente ainda ecoava com o sussurro dela. Eu preciso ensaiar. Como se ela estivesse o convidando para um último ato. Se você gostou desse relato e quer ouvir mais histórias assustadoras, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu gostei. A cada semana, trazemos novos relatos de terror que vão desafiar sua coragem e testar seus limites. E lembre-se, no escuro de um teatro vazio, você nunca está sozinho. Talvez a bailarina azul esteja apenas esperando um novo espectador. Relato 3. Amortalhado. Nas terras áridas do sertão do Ceará, onde o sol castiga e as noites trazem um silêncio inquietante, existe uma lenda que assombra moradores e viajantes há gerações. Uma maldição antiga, uma punição eterna. É a história do amortalhado, um homem condenado a carregar nas costas o peso dos seus pecados, numa jornada interminável entre os vivos e os mortos. Aqueles que o viram descrevem uma figura fantasmagórica, com olhos vazios e um rosto encoberto por trapos antigos. Ele caminha sem descanso, sempre à procura de redenção, mas amaldiçoado a jamais encontrá-la. Esta é a lenda do amortalhado, um espírito preso a um castigo que poucos ousam desafiar. A história começa com um homem arrogante e cruel, alguém que não conhecia respeito pelos outros, nem mesmo por sua própria família. Em um momento de raiva, ele insultou e amaldiçoou os próprios pais, desrespeitando o que há de mais sagrado. No sertão, esse tipo de desonra é imperdoável, e logo a maldição se abateu sobre ele. Após aquele dia, ele começou a sentir um peso estranho nas costas, como se carregasse algo invisível. A cada noite, esse peso aumentava, até o ponto em que ele mal conseguia se levantar. E foi então que ele percebeu. Estava carregando o espírito de um morto, uma alma que jamais o deixaria. A partir daquele momento, ele se tornaria o amortalhado. O amortalhado é uma figura assustadora. Envolto em trapos, ele carrega nas costas uma mortalha suja e desgastada, como se ali repousasse o corpo de alguém que nunca encontrou paz. Em noites de lua cheia, sua figura pode ser vista vagando pelas estradas de terra batida, com passos pesados e lentos, como se cada movimento fosse um esforço agonizante. Quem o vê de perto percebe seu rosto pálido, sem vida, com olhos que parecem vazios, mas cheios de uma tristeza profunda. Seus lábios se movem lentamente, murmurando uma prece sem fim, uma súplica em busca de perdão. Mas o perdão nunca vem. Apenas mais uma noite, mais um passo e mais um peso em sua alma.
Os moradores do sertão sabem bem que cruzar o caminho do amortalhado é um presságio de desgraça. Aqueles que zombaram dele, que não respeitaram sua dor, logo pagaram o preço. Dizem que ele traz má sorte, que sua presença é um convite para a própria morte. Pessoas que o desafiaram encontraram, logo depois, tragédias inexplicáveis. Alguns relatam que, ao avistá-lo, sentiram uma dor repentina nas costas, um peso opressor que os forçava a se curvar, como se estivessem sendo puxados para baixo por mãos invisíveis. Outros dizem que, ao tentarem fugir, o ar parecia ficar denso, cada respiração mais difícil, como se o próprio ambiente se tornasse uma prisão. Um dia, um homem bondoso, comovido pela visão do amortalhado, tentou ajudá-lo. Ele se aproximou, disposto a dividir seu fardo, acreditando que talvez assim pudesse libertá-lo de sua condenação. Mas, ao estender a mão, sentiu o peso frio e insuportável da maldição. Ao tocar o amortalhado, o homem sentiu como se todo o peso da dor e dos pecados daquela alma perdida passasse para ele. Ele tentou recuar, mas seus pés pareciam presos ao chão. O amortalhado o encarou com olhos vazios, como se dissesse sem palavras, que agora ele também estava condenado. Se você gostou desse relato e quer ouvir mais histórias assustadoras, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu gostei. A cada semana, trazemos novos relatos de terror que vão desafiar sua coragem e testar seus limites. E lembre-se, se algum dia você cruzar o caminho do amortalhado, pense bem antes de ajudá-lo. Afinal, ele pode estar apenas esperando por alguém disposto a carregar o peso de sua maldição. Relato 4. Corpo seco. Nas profundezas do sertão mineiro, longe dos olhos da cidade, existe uma lenda que desperta o medo nos corações dos moradores. A história de um homem que, em vida, viveu com desrespeito e abuso, mas que, na morte, encontrou uma punição aterradora. Ele é conhecido como o Corpo Seco, uma criatura condenada a vagar eternamente, rejeitada pela própria terra que o criou. Dizem que ele era um jovem boêmio e arrogante, alguém que não respeitava nem os vivos, nem os mortos. Um homem que zombava das crenças e da fé de sua comunidade, e que em seus últimos dias afundou em uma decadência assustadora. Quando morreu, a terra recusou-se a acolhê-lo, cuspindo seu corpo para fora, como se rejeitasse sua presença para sempre. E assim, ele se tornou o Corpo Seco. Uma figura esquelética, de pele ressequida, amaldiçoado a caminhar pela eternidade. No auge de sua vida desregrada, o jovem começou a definhar. Seus amigos e familiares o abandonaram, cansados de suas ofensas e de seu desprezo pela vida alheia. Sua saúde começou a se deteriorar rapidamente, como se uma força invisível estivesse drenando sua vitalidade, deixando-o cada dia mais fraco, mais magro, mais seco. Em seus últimos dias, ele clamou por ajuda, mas ninguém se aproximou. Ele estava sozinho, cercado pelo eco de seus próprios pecados. E então, no silêncio de uma madrugada, seu corpo finalmente sucumbiu. Mas ao invés de encontrar descanso, ele descobriu que sua punição apenas começava. O corpo seco é uma visão horripilante. Sua pele parece colada aos ossos, ressequida como uma folha morta, com rachaduras que mostram a podridão que há por dentro. Seus olhos, fundos e sem vida, observam o mundo com um ódio silencioso, uma amargura profunda que cresce a cada passo de sua jornada solitária. Ele vaga por estradas e vilarejos, assombrando aqueles que têm o azar de cruzar seu caminho. Sua presença é um presságio de morte, um aviso de que a maldade e a falta de respeito sempre encontram um preço. Dizem que ele persegue aqueles que se aproximam demais, movendo-se com um ódio mudo, como se quisesse que todos compartilhassem de sua dor e de sua maldição. Relatos de moradores descrevem o corpo seco como uma presença que parece sugar a energia do ambiente. Pássaros cessam de cantar, o vento para,
e até o calor do dia parece murchar diante dele. Aqueles que o encontram sentem um frio intenso, como se tivessem sido tocados pela morte em pessoa. Alguns dizem que ele persegue especialmente aqueles que, como ele em vida, mostram desrespeito pelos outros. Zombadores, arrogantes, aqueles que desafiam a memória dos mortos, todos correm o risco de serem seguidos pelo corpo seco. Ele não fala, não grita, não corre, ele apenas observa e segue, sempre silencioso, sempre próximo. Certa noite, um homem corajoso, porém imprudente, resolveu desafiar a lenda. Ele não acreditava em maldições, nem em espíritos vingativos, e por isso decidiu ir até o local onde o corpo seco havia sido visto pela última vez. Munido de uma lanterna e coragem cega, ele caminhou pela estrada deserta, desafiando o espírito a aparecer. De repente, a lanterna começou a piscar, e ele sentiu o ar ao seu redor ficar gelado. Quando ergueu a luz, viu a figura do corpo seco, parada na sua frente, os olhos fundos e sem vida fixos nele. Paralisado de medo, ele tentou gritar, mas o som parecia preso em sua garganta. O corpo seco deu um passo em sua direção, e outro, até que a lanterna apagou de vez, deixando-os imersos na escuridão. Se você gostou desse relato e quer ouvir mais histórias assustadoras, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu gostei. A cada semana, trazemos novos relatos de terror que vão desafiar sua coragem e testar seus limites. E lembre-se, se algum dia você encontrar uma figura esquelética vagando por uma estrada deserta, pense 2 vezes antes de se aproximar. O corpo seco talvez esteja apenas esperando por uma nova alma para seguir. Relato 5. Causos de medo no Piauí. No sertão árido do Piauí, entre terras secas e ventos que parecem sussurrar segredos, vivem histórias de assombração que poucos têm coragem de contar. Lendas antigas, nascidas da noite e dos medos mais profundos, assombram as comunidades locais e transformam os caminhos do sertão em trilhas de terror. Hoje, vamos explorar alguns desses causos de medo, histórias que resistem ao tempo e continuam a gelar a espinha de quem ousa ouvi-las. Esses contos se entrelaçam com a própria terra e são passados de geração em geração, numa mistura de realidade e superstição. São histórias que falam de criaturas misteriosas e presenças inexplicáveis que habitam as noites escuras do sertão. Vamos começar com o causo do bode do chifre de ouro. Dizem que, nos arredores de um vilarejo perdido no sertão do Piauí, vive uma criatura que poucos têm coragem de encarar. Um bode de aparência assustadora, com olhos vermelhos e brilhantes, e um chifre dourado que cintila à luz da lua. O bode do chifre de ouro é visto como um presságio de desgraça, um ser sobrenatural que aparece para aqueles que ousam desafiar o desconhecido. Os mais antigos dizem que esse bode é o guardião de um tesouro enterrado nas profundezas do sertão. Mas o preço para encontrar esse tesouro é alto. Aqueles que tentaram se aproximar do bode do chifre de ouro desapareceram sem deixar vestígios, ou voltaram completamente mudados, como se uma parte de sua alma tivesse sido roubada. Em outra região do Piauí, há quem fale de um caminhão que atravessa as estradas escuras durante a madrugada. Chamado de o caminhão fantasma, ele aparece de repente, surgindo das sombras como um espectro de ferro e fumaça. Motoristas desavisados, viajando sozinhos, relatam ver os faróis do caminhão ao longe. Mas, quando ele se aproxima, não há motorista ao volante. Quem vê o caminhão fantasma fala de um frio intenso que toma conta do ambiente, uma sensação de terror que faz o sangue gelar. Dizem que, ao tentar desviar, as pessoas sentem o caminhão passar através de seus próprios carros, como se fosse feito de neblina e fumaça. Mas aqueles que não conseguem escapar, dizem que são levados para sempre, desaparecendo na escuridão da noite. O bode do chifre de ouro e o caminhão fantasma
São apenas dois dos muitos seres que habitam o imaginário do sertão piauiense. Essas criaturas parecem surgir de uma mistura de medo e mistério, como manifestações dos perigos da noite e dos segredos enterrados na terra seca. Esses causos fazem parte da cultura local, uma forma de alertar sobre os perigos de desrespeitar a terra, de desafiar o desconhecido. Cada um desses seres carrega uma mensagem, uma advertência silenciosa para aqueles que ousam caminhar pelas estradas escuras do Piauí. Moradores do sertão relatam que o ar parece mudar quando esses seres estão por perto. No caso do bode do chifre de ouro, um cheiro estranho de enxofre toma conta do ambiente, como se algo das profundezas tivesse vindo à superfície. No caso do caminhão fantasma, o som de motor surge do nada, mesmo que a estrada esteja deserta. As pessoas falam de calafrios, de uma sensação de que algo invisível está observando. Alguns tentaram desafiar o bode ou seguir o caminhão, mas poucos retornaram para contar o que viram. Aqueles que voltaram jamais foram os mesmos. Um dia, um jovem viajante, intrigado pelas histórias, decidiu procurar o bode do chifre de ouro. Armado apenas com sua curiosidade e uma lanterna, ele foi até o local, onde diziam que a criatura aparecia. Quando finalmente o viu, seus olhos fixos e brilhantes, sentiu o corpo congelar, incapaz de mover um único músculo. Em outra noite, um caminhoneiro encontrou o caminhão fantasma em uma estrada deserta. Ele tentou acelerar, mas os faróis do caminhão se aproximaram rapidamente, como se estivessem flutuando. Quando finalmente o caminhão o alcançou, ele viu que não havia ninguém dirigindo. Apenas uma cabine vazia, iluminada por uma luz fria e fantasmagórica. Se você gostou desses causos e quer ouvir mais histórias assustadoras, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu gostei. A cada semana, trazemos novos relatos de terror que vão desafiar sua coragem e testar seus limites. E lembre-se, se alguma noite você avistar um par de olhos vermelhos na escuridão ou ouvir o som de um motor se aproximando sem que ninguém esteja lá, pode ser que o próximo causo já tenha te encontrado.